Olá a todos que assistem o nosso canal. Hoje, Jornada BMN ESG traz uma edição especial, chamada Mulheres da Comunicação, uma homenagem da Associação Brasileira de Marketing e Negócios ao Mês da Mulher. Os episódios terão a participação de profissionais inspiradoras da comunicação e abordaremos questões como representatividade feminina, os desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente de trabalho e fora dele, os estereótipos que criaram para nós, entre outros temas. Eu sou Renata Mondelo, eu sou CEO da Diversa Comunicação Consciente e responsável pelo Comitê Técnico de Diversidade e Inclusão aqui da ABMN. E eu vou conduzir essa conversa deliciosa com essas mulheres incríveis que vão passar por aqui. No episódio de hoje, temos a Camila Carvalho, da Hello, e a Tera Penha, da Una Business. Elas vão conversar com a gente sobre esses assuntos que eu abordei e muitos outros. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Vocês foram escolhidas a dedo, né? Porque a gente queria, de fato, assim, mulheres muito diversas, muito especiais, para conversar com a gente nesse mês das mulheres. Eu vou começar apresentando um pouco vocês, né? Vou ler aqui a bio e depois a gente vai enveredar aí por sei lá que caminhos, né? Porque a ideia também é ser uma coisa livre, né? A gente vai começando a conversar e coisas vão surgindo. Vou começar pela Camila. Camila Carvalho, da Hello, publicitária com mais de 20 anos de experiência profissional em marketing, branding e comunicação. Ela já atuou nos mercados, atua hoje, né, no mercado do Rio e de São Paulo. Ela tem um olhar afiado sobre o cenário da comunicação e a sua experiência é multidisciplinar. E isso contribui para a sua bagagem profissional, que reúne hoje uma atuação em vários lados do balcão, né, entre aspas aqui. Camila já trabalhou em agências de publicidade, trabalhou como cliente, anunciante e veículo. Planejamento, geração de novos negócios, elaboração de campanhas publicitárias e promocionais e coordenação geral das áreas de comunicação são algumas das suas áreas de expertise. Atualmente, ela é Head Comercial de Key Accounts da Hello, uma empresa da Allos. Ela é mãe da Bela, de 9 anos. Ela é mãe de coração do Felipe e da Antonieta. Ela é casada com o publicitário Tomás Naves. E carros, cachorros, frutas colhidas da árvore de sua casa também dividem o seu coração nas raras horas vagas. Adorei que você pode escolher frutas na sua casa. Isso é um luxo, né? Isso é um luxo. E Tera, vamos falar um pouquinho aqui da Tera. A Tera Penha é da Una Business. Ela é catarinense e está morando aqui na cidade maravilhosa há 3 anos. Ela é formada em design de produtos com ênfase em desenvolvimento de projetos pela Univille. Empresária de comunicação, sócia e gestora da Una Business Comunicação Estratégica. Ela é especialista em neuromarketing e comunicação integrada, com MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC do Rio Grande do Sul. Legal. O que você está achando de morar aqui no Rio de Janeiro? Então, tá gostando? Estou gostando bastante. A realidade é muito diferente de Santa Catarina. Então, eu já venho para o Rio de Janeiro faz 19, 20 anos, mais ou menos, como turista. Tinha um olhar muito mais apaixonado, assim, sabe? Então, eu só via coisas boas. Hoje em dia, eu enxergo, continuo vendo muita beleza, muita coisa boa, mas também desafios e, em contrapartida, muita oportunidade. Eu vejo que o mercado do Rio de Janeiro em si é completamente diferente do mercado do Sul. Em que sentido? Oportunidades de modo geral, que eu vejo que lá tem um perfil um pouco mais conservador, o que eu vejo de forma muito positiva também, mas aqui a diversidade é maior. Então, questão cultural, pessoas também são muito diferentes. Aqui tudo acontece muito mais rápido, então é mais dinâmico. Eu vejo que aqui eu tenho que me adaptar bastante na questão de interagir com mais pessoas ao mesmo tempo, mas em contrapartida eu encontro uma grande oportunidade na questão de pontualidade no atendimento, entregas, prazos. Então isso eu enxergo como oportunidade aqui, alguma coisa que alguns clientes eles acabam desabafando bastante, que não tem esse comprometimento tão árduo quanto se encontra com o pessoal do Sul, de São Paulo também. Eu acho São Paulo ainda bem mais profissional do que o Rio, né? Sim. Essa questão de entregas e prazo. Qualidade no atendimento. A qualidade também, no né? atendimento. Eu gosto muito de trabalhar com paulista, enfim, não desmerecendo Sim, com nenhuma outra certeza. cidade, mas eu acho que tem muita agilidade, né?
tem muita agilidade. Bom, o nosso programa aqui, o segundo programa da série, a gente vai falar sobre o olhar feminino na comunicação, na publicidade, né? O que esse olhar traz. E aí a gente vai falar sobre empreendedorismo, enfim, muitos assuntos. Mas eu vou começar falando sobre publicidade. E sobre o papel da mulher dentro dessa publicidade, como, não só ela como figura, né, que compõe as campanhas, mas também o olhar feminino dentro de uma agência, quando ele olha como ele olha para uma campanha, uma redatora, como é que ela vê isso. Vou começar falando de propaganda, né? Então vamos lá, década de 70 e 80, a mulher estava ali esperando o marido chegar do trabalho, né? Eu tenho muito aquela figura, né, da pessoa com um avental, né, batendo um bolo, né, esperando o marido. A gente também tem, eu tenho muito uma figura já sabe fazer café, já pode casar, enfim, a mulher tinha muito esse papel, era um estereótipo, né? Depois veio uma sensualização e uma sexualização, né? A mulher ali com o corpo exposto, objeto de desejo, no chinelo, na praia, na cerveja, enfim, né? E aí a gente foi avançando bastante, né? E hoje a gente está vendo, né, a mulher gorda, a mulher com vitiligo, a mulher sendo do jeito que ela é, né, como ela, e se gostando, né, e se enxergando poderosa. E eu queria saber se vocês têm alguma memória de propaganda dessas, ou de uma época, ou de outra, que tenha marcado muito vocês. E uma outra coisa que eu queria saber é se marcou, mas se vocês tinham consciência, porque eu não tinha, sinceramente falando, eu não tinha a mínima consciência, eu achava que o mundo era assim, então não me incomodava aquela mulher fazendo bolo e esperando o marido, porque a minha casa era assim, então, entendeu? Então, eu não me incomodava com aquela cena, para mim aquela cena era a cena comum, né? Era a cena correta. Vocês tinham já essa consciência? Alguma coisa marcou vocês? Eu acho que eu venho de uma virada, eu sou de 83. Então, eu já venho aí de uma virada, a memória que eu tenho, né, de propaganda, de comunicação, e eu sempre fui encantada pelo mundo do marketing, enfim, meu pai foi profissional de marketing, então, que era ali a minha grande inspiração. Eu já venho ali da memória da sexualização do feminino, né, nas campanhas publicitárias, enfim. Mas também acho que a gente tinha propagandas primorosas nos anos aí de 80, 90, enfim, 2000 ali, que a gente perdeu um pouco nessa coisa do politicamente correto ao extremo. Cerceou, sabe, né, um pouco a criatividade. Cerceou, né? Assim, olhando, né, pelo olhar do feminino, sim, acho que a gente saiu desse papel só do papel de servente. Eu não tenho memória, porque eu realmente já venho. Eu tenho uma outra memória que é a campanha de Dia das Mães focava na mulher ganhando eletrodoméstico. Essa memória eu tenho. Sim. Inclusive de atender ali ao Whirlpool, enfim, e a gente ter esses rollouts de campanha. Não, né? Eu saía com meu pai para comprar liquidificador e batedeira. Para dar de presente. Até um dia que minha mãe falou, não, isso não é presente. Deus, isso não me dê mais panelas. Exatamente. Essa memória eu tenho, né? Mas eu venho também, e na minha casa, e aí eu acho que é isso que dá uma enviesada no nosso olhar. Assim, eu venho de uma casa de mulheres empoderadas, eu sou a mais velha de 4 irmãs, nenhuma de nós foi criada ou educada para ser dona de casa, ainda que você escolha ser dona de casa, né? Nenhuma de nós foi criada para isso, então hoje, poxa, eu sou publicitária, a minha irmã do meio é estilista, já se reinventou 3 vezes na vida, deu uma pausa para ser mãe e está tudo certo. As mais novas, uma é psicóloga, a outra é educadora, dona de 2 escolas. Pô. Então, assim, o meu olhar dentro de casa e o olhar que tanto meu pai quanto a minha mãe traziam era um olhar de, cara, vocês podem tudo. Então, era uma mulher potente, né? Era uma mulher potente. Então, eu nunca olhei para a propaganda de uma forma pejorativa. Óbvio
que é essa coisa, né, da mulher objeto, pô, a gente olhar e falar, cara, por que tem que ser mulher? Né? E os filmes também, não pode né? ser o homem gostoso de sunga na praia e a mulher tomando a cerveja e falando, uau! E os filmes também, porque os filmes eram feitos por homens, né? Então, a mulher aparecia no filme, mas o homem não. O homem não. Então, eu acho que sim, a gente conseguiu já sair desse... Né, e aí falando da propaganda em si, né? Não estou falando do contexto da vida real, porque aí eu também acho que tem um viés que muitas vezes a mulher se coloca de volta nesse papel de mulher objeto. Né? Hoje chama de esposa troféu. Né? Mas já ouviu falar nisso? Troféu, mas, por exemplo, eu fico muito impressionada, e assim, eu me considero jovem, eu tenho 42 anos, sabe? Não sou careta, nada disso, mas eu acho que a mulher muitas vezes se coloca nesse papel. Quando eu vou ao carnaval, por exemplo, e chego nos camarotes, não estou falando de avenida, não estou falando da mulher que está ali para representar um papel na avenida, não é sobre isso. Aquela mulher é uma artista e ela está ali com mais ou menos roupa representando um papel na avenida, né? Mas quando eu vou aos camarotes em que cada vez mais eu vejo as mulheres peladas, e é isso que tem acontecido, né? Para mim, a mulher se coloca no papel de mulher objeto ali. Sim, com certeza. Né? E aí, como é que você... Então, você vê as grandes marcas atuando ali, e aí o diretor de marketing olha aquilo e fala, cara... Cai o teu discurso, né? Cadê? Cai por terra, todo o trabalho, né? Então, enfim, eu tenho 2 meninas dentro de casa para educar, né? Uma mulher já, né? Que está morando sozinha agora e tal. Então, eu sempre evidenciei muito isso para elas. Assim, vocês não são mais ou menos interessantes porque o vestido é mais curto ou porque a barriga está aparecendo. Não é sobre isso, sabe? Mas eu acredito muito que a mulher volta a se colocar nesse papel, sabe? Isso, para nós, assim, para uma mulherada que, cara, viveu toda essa trajetória da mulher servente, da mulher objeto, do lar, sabe? E, pô, a gente vem galgando tanto. É uma trilha de conquistas, tanto, né? É uma trilha de conquistas, sabe? E aí, quando eu olho essas mulheres se colocando nesse lugar de novo, eu falo, gente... Avançamos 3 casinhas para trás. Mas também eu percebo que é muito uma linha tênue, né? Ao mesmo tempo que a mulher ela estava numa posição mais de apenas servir há muitos anos atrás, eu acredito que na época das nossas mães, avós, para depois passar por essa parte da vulgarização do feminino. Em contrapartida, também a publicidade, os filmes, enfim, de modo geral, o marketing, né? Ele prega muito da mulher, a super-heroína. E caramba, isso é muito pesado, né? Isso é muito pesado. Capa rasgada ali, total. A gente dá... Outro ponto pra gente isso é abordar, muito pesado. Que é interessante. Assim. Porque a gente vive para suprir expectativas. Então, por mais que nós, enquanto mulheres bem resolvidas no mercado, atuantes, a gente, não, né? Eu me aceito, eu me amo, eu vou buscar atendimento com psicólogo, tratamento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, mas ao mesmo tempo a cobrança é muito grande. Eu vou dizer então, assim, eu sofro disso, assim, eu sou uma sofredora. Na pandemia eu tive burnout. Se podemos dizer. E nós somos mães, nós que somos mães, quer dizer, a gente ainda fica com a culpa, né? De não estar presente aqui 100%, de não estar presente aqui 100%, e não vai dar. Exatamente. E tá tudo bem. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma culpa, exatamente. Mas eu acho que assim, como, né, a gente vem aí com uma bagagem de ter que se provar, isso é uma coisa, isso sim, na minha casa existia essa pressão, assim, você tem que ser melhor do que os outros, você tem que ser melhor, sabe? E eu enveredei, eu trabalhei muito mercado, muito masculino. Então, isso para mim era uma coisa assim, tipo, eu tenho que ser melhor do que eles, eu tenho que ser melhor do que eu, não de me comparar com o outro, mas assim, eu tenho que ser muito melhor do que eles para poder alçar o mesmo posto. Isso é tóxico, porque nós deveríamos ser ensinadas a ser o melhor que pudermos ser, e não o melhor que outro homem ou que outra mulher, é o nosso melhor, né? E aí você se cobra muito, né? Eu sou extremamente perfeccionista. E eu sou perfeccionista com tudo. Então, eu quero ser a melhor dona de casa, a melhor mãe, a melhor boadrasta, a melhor companheira, profissional, a melhor companheira. E aí, você tem que ainda, né? Porque, obviamente, eu sou uma mulher vaidosa, eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que me olhar no espelho e achar que eu tô bacana.
sabe? Então, E quantas pessoas assumo. param e perguntam se tu tá sendo melhor pra ti mesma. Não, e o mais engraçado Né? é quando as pessoas olham pra você e falam assim, como é que você dá conta de tudo isso? Sim. Só que aquilo, cara, já faz parte, né? Aquilo já faz parte de você, né? E você não acha que aquilo é muito. Ao contrário. Às vezes eu acho que às vezes a gente acha que aquilo é muito, mas a gente vai assim mesmo, porque é muito sem pensar, né? Exatamente. Tem que ser assim, até porque se eu não for assim, né? O que vão pensar? Porque eu sempre entreguei muito, então o que esperam de mim é muita entrega. Eu espero entregar, mas o que esperam de mim é muita entrega. E muitas vezes isso é mais forte até do que a gente, né? Porque você vai decepcionar o mercado, você vai decepcionar a sua equipe, né? Então a gente também joga muito isso. Outro dia eu falei na minha casa, eu falei, quem cuida de mim? Porque eu cuido, né? A gente cuida da mãe, a gente cuida do filho, cuida da casa, cuida da empresa e tal, mas assim, na hora H eu falo, tô cansada. Eu falei pro meu filho, hoje eu estou cansada e hoje eu vou descansar, né? Então, me ajuda aqui. Porque essa coisa da mulher ser tudo isso, né? A mulher polvo, né? De ter vários tentáculos, uma hora chega a conta, né? Sim, uma hora chega a conta. Mas o próprio mercado acaba romantizando isso. Então, a gente se cobra para sempre mais resultado, mais entrega. Então, eu lembro que durante a pandemia eu tive burnout, mas eu não me dei conta de que eu estava passando por um burnout. Eu só entendia que eu tinha uma meta, eu tinha clientes, eu tinha colaboradores, eu tinha prazos e eu tinha que entregar, custe que custar. Então, um certo ponto ali, eu fui parar no hospital, porque eu não parava de chorar, e eu só falava para a enfermeira, me dá um diazepam que eu tenho uma reunião em 1 hora. Então, assim, a que ponto que as pessoas chegam para cumprir os seus papéis, digamos assim. Mas quando que alguém para olhar para o outro com empatia, com carinho e fala, ei, calma, tá tudo bem. Eu vou te ajudar, eu tô aqui contigo, vamos dar uma pausa, vamos recomeçar. Então isso é muito dolorido, porque ao mesmo tempo que nós, enquanto mulheres, a gente se dedica para ser o melhor que podemos ser, a gente ainda tem aquela coisa de ter que provar que a gente tá ali porque merece. E não porque foi indicada por alguém, ou até ainda existe aquele preconceito, né, bem esdrúxulo, inclusive, de que, saiu com alguém para conseguir estar ali. Fez alguma coisinha ali, não, foi uma troca de favores. Não, gente, não foi. Se eu tô aqui é porque eu trabalhei para estar aqui. E eu não vou estar a partir do momento que ou tem outra pessoa que exerce essa função melhor do que eu, ou que eu não queira mais estar aqui. Porque hoje em dia a gente passa por muitas transições de carreiras também, né? Então, e tá tudo bem. Mas esse olhar com mais carinho, mais empatia para a mulher, eu acho que falta bastante ainda, sabe? Você tocou numa palavra, empatia, né? E a gente está falando sobre o olhar feminino. Então, vou voltar lá para a comunicação, né? Para a publicidade. A característica do cuidado, ela é muito feminina, né? O cuidado com a casa, o cuidado com as coisas. O olhar feminino para vocês, o que ele entrega para o mercado? Vou te dar o exemplo da campanha da Dove, né? A Dove fez 2 rollouts de campanha e eu acompanho, enfim, essa é uma campanha icônica, eu acho que de virada, né? A Dove persegue há mais de 10 anos seu propósito de marca ali de forma muito consistente, sabe? Isso é incrível. E aqui nessa campanha, eu tive a oportunidade do ano passado no Women to Watch, né, ouvir ali a antiga liderança de Dove, a atual liderança, a agência, enfim, num painel que falávamos sobre isso, né, sobre essa trajetória. E eles falavam muito sobre a primeira campanha. Beleza real. Beleza real. Maravilhosa. E né, que foi assim, ouvindo as colaboradoras da agência, ouvindo, né, o pessoal, e eram mulheres dando depoimento. Né? O segundo rollout dessa campanha, em que se falava sobre a menina se tornando mulher, e aí eles pegaram, enfim, toda a diretoria feminina ali, né, de Dove, e começaram e mostraram um vídeo real de uma menina que teve, enfim, essa menina terminou bulímica, porque ela começou nas redes ali a olhar, então ela achava que ela estava sempre acima do peso, ela achava que ela era feia, ela achava que... Estava fora do padrão. E aí, exatamente. Aceitável, né? E tem uma trajetória dessa menina, de uma menina feliz, de uma menina alegre, ela começa a entrar nessa depressão e tal. E tudo aquilo foi insumo, né,
para a campanha, que é aquela campanha de eu me desenho e alguém me desenha, né? E aí, sempre quando alguém te desenha, completamente diferente. Você é muito mais bonita do que você se desenha. Sim. Como você se vê e como você é vista. Como você é vista. Então, isso é super... E eu acho que o feminino, ele vem aí. Essa sensibilidade... Não que eu não veja homens sensíveis, tá? Eu acho que não é sobre isso, assim, é sobre o ser humano. Mas, realmente, a mulher, ela tem um olhar porque ela exerce aquilo, sabe? Tá no DNA, né? Tá no DNA, o maternar é muito visceral, aquela coisa de, cara, eu preciso cuidar porque senão esse ser que veio de mim vai morrer, porque ele é indefeso. Então, o cuidar, ele é uma coisa animal ali, isso tá na mulher. Sabe? Então, eu acho que esse olhar para esse tipo de campanha, quando você percebe, e o diretor da ONG era um homem, e ele fala sobre isso abertamente, como ele entregou ali na mão das mulheres para que viesse exatamente esse cuidado, essa empatia, esse olhar, né, que só a mulher tem. Eu me lembro que eu estava morando fora nessa época e eu tenho a visão de um outdoor com mulheres completamente diferentes, de calcinha sutiã. Eu me lembro exatamente onde eu estava em Dunkerque, assim, aí eu estava eu olhei aquilo, eu tenho essa visão, eu tirei uma foto. Eu achei tão incrível tudo aquilo que eu tirei uma foto. Eu parei, assim, tirei uma foto, porque eu não tinha visto a campanha. Eu estava realmente por fora do que estava acontecendo. Eu não sei, dei um gap. Mas aí eu parei o carro e eu tenho uma foto com uma amiga minha, porque eu achei aquilo mágico, né? Porque antes disso, eu acho que quem fazia um trabalho muito interessante era a Benetton, né? Que quando a gente fala de diversidade, lá... Mas aí eu acho que era no âmbito geral. Não era o âmbito geral de mulher, né? Mas já era incrível, né? Porque ele colocava o negro, o asiático, né? Ele pegava todas as etnias e aquilo era maravilhoso, mas não era dedicado a essa invisibilidade, né? Essa mulher que você está falando que tinha depressão, ela era invisível, as pessoas não enxergavam essa mulher, né? E você, Tera, o que você acha que o olhar feminino traz para a comunicação? Ao meu ver, é principalmente essa questão da empatia e da resiliência também. Porque enquanto mulheres, né, a gente estava até conversando há pouco, que somos seres, digamos assim, um pouquinho mais complexos. Então tem a questão hormonal, a gente sofre de TPM e o mundo não para que a gente se reconstrua e esteja 100%. A gente segue independente do que aconteça. Então eu acho esse olhar, assim, essa resiliência, um ponto bem alto. A gente faz o que precisa ser feito, independente do que aconteça, e seguimos. Tem uma campanha que eu vi até, acho que foi uns 2 anos atrás, mais ou menos, da Mercedes, que fala exatamente sobre isso. A campanha começa uma menina sentada e depois aparecem imagens de várias mulheres, mas sempre a única mulher, a mulher mais incrível, a número 1, é isso e aquilo. E a campanha basicamente fala, não busque ser só a única ou a melhor, busque ser uma entre muitas. E é esse que é o diferencial. Eu não preciso ser a melhor, né? Sempre. Busca ser você, né? E tendo essa questão da sororidade, de sermos mais mulheres atuantes. Por que eu preciso concorrer com a minha colega? Não, que eu traga mais mulheres para que juntas nós podemos nos fortalecer, né? Vocês participam de redes de apoio profissionais ou redes de mulher? Eu faço parte de um grupo de mulheres empresárias na Barra, a Diva Day Club. Então, ele é um grupo muito bacana. Como é o nome? Diva Day Club. Fica na Barra da Fabi Hunter e da Tati também. Eu acho que eu já ouvi falar. É muito bacana. Então, ele é uma rede que só participam mulheres, são empresárias de várias áreas de atuação. E é um grupo de apoio e de autopromoção, assim, também. Sabe? Vocês trocam serviços também? Serviços, divulgação, fazem treinamentos também. Isso eu acho muito bacana. Essa é uma iniciativa que eu achei muito válida, assim. Eu tenho visto que tem crescido cada vez mais, né, esses grupos. Eu também faço parte, comecei a fazer parte de um. E é a questão da sororidade, né? Sororidade... Eu acho super bacana os grupos, assim, eu sou uma tem que ter tempo, tá, Camila? É mais um grupo de WhatsApp, lembre-se. É exatamente isso, assim. Eu acompanho há muitos anos, né, a iniciativa do Women to Watch com a Maria Laura Nicotero, que é uma amiga querida, enfim, que tem hoje a maior plataforma nesse sentido, né, voltada ali muito para comunicação, marketing. Então, enfim, estou presente nos eventos ali, a gente troca. Mas eu acho que essa questão da sororidade, ela extrapola o grupo, ela extrapola por exemplo, semana passada fui procurada por uma outra amiga que é
super bacana no setor dela, empresária, bem-sucedida, para conhecer uma pessoa que está buscando se reposicionar, né, que está ali e tal, e é uma mulher, né, super preparada, que enfrenta as mesmas questões que a gente, como mãe, como mulher, como profissional, que já está com seus 49 anos, né, e está buscando ali um reposicionamento de carreira e tal. E ao final ela me disse uma coisa muito interessante. Ela falou: muito obrigada, que bom que você me recebeu e tal. Pô, foi super bacana o papo. E eu me senti tão à vontade em falar com você, né? Porque eu ainda vejo muitas mulheres que não dão a mão para as outras, sabe? E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E eu vejo, assim, os homens são ali, né, super unidos e tal, e as mulheres não. Ela falou: cara, você disponibilizou o seu tempo, você está aqui me ajudando, e aí, enfim, estou fazendo algumas conexões para ela, que eu acho que realmente, acima, ela é mulher, ela é uma ótima profissional, eu acho que tem ali, né, várias coisas que você olha, né, para poder ajudar alguém, né, a se reposicionar. Então, e ela trouxe isso para mim, isso ficou tão forte assim em mim. Eu falei: gente, mas isso eu faço o tempo todo, né? Não é uma coisa, uma característica tua, é uma característica minha, mas é engraçado que ela viu como um grande valor. Viu como um grande valor, né? E quando a gente acha que, cara, isso já deveria estar aí acontecendo o tempo todo. E talvez você achava que já estava acontecendo, né? Acho que sim. Então eu queria falar um pouco sobre isso, que é a questão da sororidade, né? Que é uma palavra que está na moda e tal. E eu percebo, isso é uma visão minha, tá? E aí eu queria que vocês dividissem a visão de vocês, até para talvez meu entendimento mude, mas eu percebo muito que existem dois momentos: a sororidade pessoal, onde as mulheres se ajudam, né? Enfim, nos grupos de WhatsApp a gente se ajuda, e essa sororidade dentro do mercado de trabalho. Na minha visão, ela não acontece tão a contento dentro do mercado. Ela acontece muito mais do lado de fora, né? Uma pessoa que se separou, uma amiga que está precisando, né, que está doente e tal. Eu acho que acontece. Agora, dentro do mercado, vocês acham que essa sororidade está funcionando? Eu acredito que depende. Eu acho que quanto mais segura é uma mulher do verdadeiro valor e da posição que ela se encontra, ela ser merecedora, mais ela pode oferecer e transbordar isso. Porque eu percebo que mulheres mais inseguras, que estão ali com medo de perder o seu papel, a sua posição, elas não vão querer ajudar a outra por medo, né? Não por não ter uma boa intenção, não ter um bom coração, longe disso, mas por medo de perder o que elas têm naquele momento. Quanto mais uma mulher se desenvolve, mais ela se torna competente para exercer aquela função, mais ela quer ajudar o outro. Porque, querendo ou não, a gente só oferece o que a gente tem dentro da gente. Então, a gente consegue transbordar. Aí eu acho que realmente se torna prático. É normal tu ajudar o outro com algo que tu tá transbordando. Isso. E aí eu vou pegar carona nisso que a Tera falou, né? Da mulher segura, da mulher... Eu, graças a Deus, eu tenho um círculo ali de amigas profissionais, enfim, a gente ou era amiga e hoje trabalha junto, mas eu tenho um círculo de mulheres muito bacanas, que são mulheres seguras, né? Do que são, do que oferecem, do que entregam. E hoje essas mulheres, sim, entre nós ali existe uma sororidade, inclusive de trazer outras mulheres que não estão naquela posição que a gente está hoje, né, que a gente galgou e alcançou hoje, e que precisam exatamente dessa ajuda. Então, dessa oportunidade, mas eu acho que isso, né? vem de um grupo maduro, que é um pouco disso que a Tera falou, sabe? O grupo de mulheres com os quais eu me relaciono hoje, né, para trocar, inclusive sobre trabalho, enfim, sobre oportunidades, sobre o mercado, é um grupo mais fechado, um grupo mais maduro. Com carreiras consolidadas. Chega uma hora que você não tem que provar nada para ninguém, né? Então você está muito tranquilo, né? É sobre isso. Então eu acho que essas mulheres, sim, quando você se depara, né, com um ambiente que já é mais heterogêneo ali, né, que você já tem ali pessoas, aí eu concordo com ela, que eu acho que o grupo masculino, o bloco masculino, ele é mais sólido, sabe? Eu também acho. E é uma pena,
porque se tem uma coisa que é da essência da mulher, é ser agregadora, né? A gente nasce com isso. E é muito também aquela questão, né, de que enquanto mulheres no mercado de trabalho a gente se depara ainda com uma maioria masculina, principalmente em cargos de liderança, então manter o nosso feminino, a nossa delicadeza, o nosso jeito feminino de se portar é um desafio. Porque o que eu percebo é que grande parte das mulheres em cargos de liderança, elas se tornam mais masculinas. E não necessariamente isso é um pré-requisito. Eu tenho que aprender a me impor, a mostrar o meu valor, mas sem deixar o feminino de lado. E principalmente dependendo da característica, né, do negócio. Exatamente. Existem negócios que são áridos, né, onde a maioria dos profissionais, de fato, são homens. Exatamente. Né? Tem negócios que são mais fluidos, né, você trabalhar com estética, né, uma empresa com produtos de beleza, agora tem mineradora, tem petrolífera, né, tem siderúrgica. Que eu posso me portar de forma mais firme, porém sem perder o meu feminino, né? E continuar sendo respeitada, né? Um desafio. Esse é um ponto interessante até para mim, assim. Meu marido brinca comigo, ele fala que eu por mais 5 minutos eu não nascia menina. Que é muito engraçado, assim, de gosto, né? Até de forma, eu sou uma pessoa muito direta, muito enfática. Objetiva, né? Então, isso são características ditas como masculinas, né? E eu acho que eu tenho uma forma de me relacionar, seja em casa, no trabalho, que segue, né, por esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, tem uma sensibilidade do feminino, assim. Se alguém no meu time me liga e fala assim, cara, olha só, minha mãe passou mal, eu falo, cara, larga tudo e vai ver tua mãe. Nada disso importa. Isso é muito da mulher. Nada disso, isso é muito da mulher. Isso é muito da mulher. Nada disso importa, cara. Vai ver tua mãe. A gente segura aqui, sabe? E graças a Deus eu tenho um time hoje que tem essa segurança em poder trazer isso para mim. E eu tenho essa segurança, por exemplo. Estava com um problema na coluna, de virar para ele e falar, galera, alivia comigo aí de segunda a quarta, por favor, que eu preciso. Eu vou ter uma quinta-feira super pesada e eu preciso me recuperar. Então, aliviem nas reuniões presenciais que eu preciso ter, aliviem comigo. Eu tenho essa segurança com eles também. Agora, isso que você está trazendo é muito interessante, porque existe uma autoridade que é imposta e que o medo permeia, as pessoas têm um pouco de medo, e existe essa autoridade conquistada, onde a confiança permeia. Eu acho que você chegou nesse lugar, total, onde você pode ser sincera, onde você pode se colocar, vice-versa. Você pode colocar, inclusive, as suas fragilidades, porque o líder ele não tem que ser o tempo todo o maioral. Sabe? Eu sou ser humano, tem dias que eu preciso largar tudo e pegar a Bela na escola, porque a pessoa que deveria buscar na escola não foi. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente pode sim carregar características ali do masculino que de fato são importantes nesse momento, né? Mas ao mesmo tempo a essência da mulher é isso, ela é de cuidar, ela é de agregar, e você não pode perder isso, sabe? A liderança feminina, verdade, né? É uma característica da liderança feminina. A gente tem visto isso, né? Nas empresas. Eu, graças a Deus, a Alus é uma empresa que tem o ESG ali muito forte, né? E que a liderança de gente performance é feminina, composta por um time super feminino, quase que, eu acho que no total, eu não vou falar números aqui para não falar bobagem, mas é um time extremamente feminino, ou seja, são mulheres que cuidam de gente dentro de uma empresa que hoje é a maior empresa de shopping center da América Latina, gigante. Então, esse olhar é um olhar que a Alus traz, sabe? A gente se sente cuidado, a gente se sente seguro ali. E isso é muito importante, eu acho que para qualquer nível de carreira e principalmente para a liderança. Sabe? Legal isso que você está falando, porque assim vem da governança e não adianta. Sim. O ESG, ele começa no G. Eu até brinco, gente, tinha que ser o G primeiro e depois as outras letrinhas. Porque se não está na governança, o exemplo, né, de você olhar para o conselho e colocar a representatividade da mulher e de outros grupos, né, e dali para fora,
não é verídico, não é de verdade, né? Então ninguém compra isso, né? E você, Tiara, como é que é essa sua experiência em relação a esse tema? Eu queria colocar a questão da vulnerabilidade que você falou, que a Brené Brown escreveu um livro maravilhoso sobre isso, né? A gente vinha com essa capa aí meio rasgada, a capa da Mulher Maravilha, meio capenga, né? Existe espaço hoje no seu trabalho para você ser vulnerável, expor isso e continuar sendo respeitada? Eu acredito que em partes. Em partes, sim, né? Eu acredito que as mulheres, de modo geral, conseguem se mostrar vulneráveis, mas até que ponto que a minha vulnerabilidade pode interferir nos resultados que eu preciso entregar? Então, é como a gente conversou antes, né? O mundo não para que a gente se reestruture, para que a gente se conserte. A gente está em caquinhos, então a gente vai lidando da melhor forma como a gente pode, com linhas de suporte, de acolhimento, mas ainda assim eu tenho que cumprir a minha missão. Então, isso é uma linha muito tênue. Até hoje, com 36 anos, eu não sou casada, eu não tenho filhos. Eu tive filho com 37. Com 37? Que legal. 37. Acho que hoje não tem mais isso. E eu esperei um pouco mesmo. Eu queria me consolidar. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, então assim, eu queria uma consolidação. Talvez até, né, por essa mensagem-chave que a gente tinha lá no subconsciente. Enfim, não dá pra gente raciocinar. A gente vai vivendo. Você falou, a gente vai vivendo. Mas eu tive com 37. Aí na época eu achava que tava, nossa, gente, eu vou ser a mãe mais velha do colégio. Não. Outras tiveram com 41, com 42, e aí no convívio eu fui encontrando essas outras mulheres. E é muito diferente, né? Hoje a mulher de 40, de 50, de 60, uma mulher de 60, perante a lei, entre aspas, seria idosa. Porém, não. A gente olha mulheres de 60 tão maravilhosas, tão super ativas e divas incríveis, né? E querendo fazer muitas coisas pra frente. Né? Tem mulher de 60 fazendo transição de carreira. Transição de carreira, quer estudar, quer morar fora, e nada se encerra, né? Na verdade, esse projeto de futuro é uma coisa muito saudável, exatamente. Né? Muita coisa pra fazer. Eu percebo que é muito do que a cada uma quer pra sua vida. Então, assim, claro, eu tenho o sonho de casar, de ter filhos, de ter a minha família. Porém, eu não me sinto menos mulher por não ter. Então, eu entendo que o meu papel enquanto profissional, enquanto filha, né, enquanto amiga, enquanto, enfim, parceira, gestora, ele é um papel que eu exerço da melhor forma que eu posso. E a cada dia eu entrego o melhor que eu tenho para aquele dia. Nem sempre é o melhor que eu gostaria, mas é o melhor que eu tenho para oferecer. Então, em todas as áreas da minha vida. E tá tudo bem. Então, eu entendo que o dia que se eu casar, achar a pessoa certa, ter os meus filhos, vai ser maravilhoso também. E automaticamente tem períodos que a gente deixa a carreira profissional um pouco mais de lado, aí depois retoma. E são fases. E a mulher é muito disso, né? É uma camaleoa, é uma metamorfose de entender que são fases diferentes. Isso eu acho que é muito importante. Depois de ter tido meu filho, então depois eu resolvi ser empreendedora. Também chegou um momento que eu falei, eu quero empreender, quero ver como é que é, quero ter mais tempo. São fases, exatamente o que você falou, são fases que a gente vivencia. Essa né? questão que você falou, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu também. E 3 meses depois eu estava estagiando e eu nunca mais parei. E eu fui ter a Bela com 32. E durante muito tempo eu achava que eu não ia ter filho. Casada já e tal, mas eu achava que aquilo, porque eu tinha, e eu me sentia muito completa, assim como você falou, eu me sentia muito completa como profissional, como companheira, enfim, como mulher interessante, eu não tinha, e eu lembro, nunca vou esquecer disso, assim, e essa é a beleza da mulher, assim, né, eu liguei para minha mãe, que teve filho super nova, falei, mãe, estava aqui conversando e tal, pô, você teve alguma dúvida ao engravidar de mim ou da minha irmã? Assim, você parou para pensar nisso? Ela falou, minha filha, se você parar para pensar, você não tem. Se você começar a fazer as contas... Colocar bem conversadinho no papel. Eu sempre falo, gente, eu não faço conta, não faço conta. Se você parar para pensar, você não tem. E mais... E aí ela, enfim, coisa de mãe, né? Maravilhosa. Você é uma mulher maravilhosa, você vai dar conta, eu tenho certeza, não sei o quê, porque eu tinha esse medo. Mas você não tinha o instinto maternal, porque assim, eu tive amigas que
eu vou ser mãe, Não, ou eu vou ser infeliz. Eu não tive isso. Eu não também tive Eu não. queria isso. ser mãe se eu encontrasse o pai dela. Uhum. Eu tinha ali fatores importantes para fazer essa equação. Eu me casei jovem ali. Pô, tive um casamento ótimo. Não faltava uma criança ali, sabe? Para dizer, a criança... Tem muitas vezes isso, né? A gente sonha em casar e quando a gente vai ter filho, né? É a próxima pergunta, né? Tá namorando quando vai casar quando vai ter filho. Exatamente. Era uma... Não, sempre fui executiva, adorava ter ali a liberdade. Eu tive durante... Yorkshire faleceu ano passado, durante 15 anos, uma York que tinha 1 quilo, porque eu carregava ela e ela viajava comigo para todo lugar do mundo. Então, assim, eu queria ter essa mobilidade, sabe? E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E volta para aquele negócio. Então, eu acreditava que no momento que eu tivesse filho, eu, de fato, vou cuidar daquele filho. Não que eu tenha que deixar nada de lado, mas eu, de fato, vou me comprometer com aquilo, porque é o maior comprometimento que você tem na sua vida, né? Que é gerar uma outra vida, educar esse ser humano e colocá-lo, né, para viver a própria vida. Então, eu tinha essa responsabilidade muito... Sempre tive, com tudo na vida, muito arraigada, assim. E aí, minha mãe falou isso, eu falei assim, cara, é verdade. É verdade. Pô, eu jamais sonhei que eu estaria no lugar onde eu tô hoje, eu fui galgando e eu consegui. Por que não? Eu já faço tanta coisa, né? E aí eu resolvi ter a Bela. E que, enfim, é maravilhosa, maior bênção da minha vida. Mas, assim... mas também resolvi ter uma só. Isso também é uma coisa que, por exemplo, eu fico vendo a Renata do Boticário. Renata é maravilhosa, triatleta, 3 filhos, essa aí... Haja fôlego. Não, é impressionante, né? Assim. E eu fico olhando, enfim, depois eu me separei, diferente, por exemplo, e aí é uma questão, né? Eu voltei a trabalhar quando a Bela tinha 3 meses de vida. Eu também. Eu não precisava da licença de a maternidade estendida e muita culpa, né? E eu muita trabalhava culpa. Trabalhar com 3 meses. Em São Paulo. Então a Bela ficava no Rio, uma pessoa de extrema confiança minha, e eu ia de terça a quinta a São Paulo e voltava, né? Comecei a namorar meu marido quando eu estava com 7, casei logo depois e ganhei mais 2 de presente, enfim. Então eu falei, gente, olha só. E aí as pessoas falavam, e aí vem aquela próxima pergunta, quando vocês vão ter o de vocês? Eu falei, olha não, nós temos um time de futebol. 2 carreiras super sólidas ali, né? E temos que construir uma nova família aqui com esses 3. Mas essa é a nossa família, né? Essa é a nossa família. Essa é a nossa família. Mas é muito engraçado isso, né? Porque você vê, eu lá atrás não sonhava nem em ter um. Hoje eu tenho uma família e eu continuo. E aí, eu acho que vem da maturidade uma coisa muito engraçada, né? Tempo de qualidade. Isso, para mim, tanto vale para a vida pessoal quanto para o trabalho. Isso é um grande desafio, né? Então, tem até aquele livro, 5 Linguagens do Amor. E eu lembro que, para mim, eu cresci com um pai que viajava o mundo inteiro, ele é arquiteto, ele é consultor internacional. Então, eu tenho uma irmã que é especial. Então, a minha mãe acabou ficando muito mais grudada, digamos assim, com a minha irmã para tratamento, para em busca de cura, enfim, ver o que ela tinha exatamente. E eu fui pro meu pai. Então, meu pai era diretor de uma empresa e eu, desde criança, desde que eu me conheço como gente, eu ia trabalhar com ele. E ele era muito de ser o provedor financeiro da casa e nos encher de presentes. Então, eu cresci com isso. Eu provo que eu amo alguém, que eu gosto de alguém, trabalhando, trocando vida por dinheiro, dinheiro por presentes, e é sobre isso. Mas algo que eu percebi, minha mãe, antes de casar com meu pai, ela era muito bem sucedida. Ela era diretora executiva também, foi secretária executiva do vice-consulado da Espanha, foi bancária, então ela tinha toda uma vida agitada econômica. Quando se casou com meu pai, ela abriu mão disso para ficar com a família, mas eu cresci olhando para minha mãe pensando assim, bom, ela prefere a minha irmã do que eu, vou trabalhar com meu pai e é assim que eu vou me criar. Então, trabalhando muito e provando o meu valor. E, na verdade, não é sobre isso. Então, depois de adulta, eu morei 5 anos em Curitiba, fui bancária, trabalhei também no HSBC. Então, quando eu lembro que eu ia para Santa Catarina, eu sentava do lado da minha mãe e eu ficava trabalhando.
E ela reclamava muito comigo, filha, eu só quero o teu tempo. Eu falava, mãe, mas eu tô aqui, não tenho do que reclamar. E seguia trabalhando. Mas não adianta. Não adianta. Essa é a diferença de tu parar. Atenção, você tem que dar e dar atenção em realmente estar ali presente, né? E esse é um ponto muito forte pra mim, que eu passei muitos anos da minha vida me culpando e dizendo pra mim mesma e pra Deus e o mundo que eu não queria ter filhos, porque eu não me achava boa o bastante, não me achava capacitada pra gerar uma vida e ser responsável por ela. Então, pra mim, eu me acostumei em sempre trabalhar muito, estudar e me dedicar a essa parte profissional. Então, depois de muito tempo que eu comecei até a estudar neurociência e outras matérias que eu já sou apaixonada, eu entendi que não é questão de ser ou não boa o bastante. Nós somos resilientes, a gente vai se adaptando e são momentos de vida diferentes. Isso você vai galgando com a maturidade, assim, não tem outra... Precisa de tempo de estrada. Exatamente, e tu aprende na prática, né? Então não existe essa coisa, sempre me falaram, Tera, um dia tu vai querer ser mãe e tu nunca vai estar pronta para ser mãe. A gente erra, a gente acerta, eu negava. Hoje em dia eu penso o quê? Né? Eu sou cristã, eu entrego muito a minha vida, entrego os meus desejos, meu coração muito nas mãos de Deus. Então eu sempre oro pedindo para que Ele tire do meu coração tudo que não for para ser meu e coloque no meu coração tudo que for para ser. E algo que eu percebo é que de uns tempos para cá, Deus tem colocado muito no meu coração esse desejo de ter uma família. Que não necessariamente eu tenha certeza que eu vou me casar ou ter filhos, mas é um desejo que eu tenho. E se não for, amém, tá tudo bem. E se for, eu acredito que, por mais que não estejamos preparadas, estamos. Sempre estamos. Sempre. Eu acho que não é só para ter filho, né? Eu acho que tem o primeiro passo para tudo. Eu me lembro no segundo emprego, eu fui assessora de Roberto Medina, né? Super jovem, ali 20 e pouco. Mas por que essa pessoa me escolheu? E aí eu ia muito nervosa. Eu saía de casa, o que vai acontecer na cabeça dele hoje? Aí eu cheguei, nunca tinha ouvido falar. Então o grupo se reúne, nós vamos trazer a Madonna. Eu falei, por onde começa? Eu tinha dores de barriga, eu ia pro banheiro. Eu falo, o que eu tô fazendo aqui nessa equipe? De ansiosa. De ansiosa. Como começa trazer uma... Não, era Michael Jackson, não, Madonna. Como que se começa trazendo o Michael... Qual passo que uma pessoa dá para trazer uma... E eu me lembro que eu ficava, assim, muito nervosa. E uma vez eu falei, olha, eu não posso ser sua assessora porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Aí ele falou assim, como você sabe que você não sabe fazer se você nunca fez? E mais, né? Eu tenho um mantra que eu tenho assim comigo da vida inteira, que é comece a fazer para ter a oportunidade de ser. Isso assim, eu percebo isso, e é para tudo, não é só para maternidade. E é para tudo, exatamente. E é muito engraçado. Então, toda vez que eu tô assim, eu falo assim, começa a fazer. E para quem é perfeccionista, muito detalhista, isso é uma mudança de mindset, né? Total. Porque eu sou extremamente perfeccionista também. Então, para mim, eu faço uma coisa, não ficou bom, aí todo mundo elogia. Não, mas dá para melhorar. E vamos melhorar. Aonde? Então, uma coisa ok, sempre podemos melhorar, mas às vezes já é bom bastante para aquilo. Sim. Então, até a gente pensa isso dentro da publicidade, mesmo o público-alvo. Então, esses tempos me fizeram um questionamento do que eu achava daquelas propagandas de Casas Bahia. Não sei se tem aqui no Rio de Janeiro. São lojas mais populares. Tem. Então, ao mesmo tempo que quando a gente para olhar é um pouco over, na verdade não, são propagandas geniais, porque comunica perfeitamente com aquele público, né? Claro, então, focar as não cores, a linguagem, a forma de falar, totalmente e é genial, mapeado. não é porque nós não somos o público-alvo necessariamente para aquele perfil que não esteja atingindo um outro público-alvo específico. Então, tá tudo bem, são públicos diferentes. Eu comecei a minha carreira em São Paulo, logo que eu mudei para São Paulo, atendendo sonda supermercados. É local, né? Porque eu nunca ouvi falar também. Talvez seja local. Mas é né? enorme lá. E é um supermercado popular. Né? E eu fechava tabloide, nem sabe o que é isso. Toda sexta-feira eu ficava lá, o preço da linguiça toscana, R$1,98 e tal. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, que é essa patricinha, né? Tipo, você não tem nada a ver com isso e tal. Eu falei, gente, olha só. Não tem nada a ver, vem aqui que eu te mostro. A gente tem a ver com tudo. Com tudo, querida. Com tudo. Esse produto não é para mim, não sou eu que tô. Mas a comunicação tem que comunicar com quem é de direito, né? Com quem é o público-alvo. E até hoje eu falo muito isso, assim, quando a gente, hoje na minha posição, que é uma posição, né,
no comercial ali, com um time comercial espalhado, a gente tem time comercial espalhado no Brasil inteiro, né, de diferentes níveis ali. A gente tem os executivos de key accounts muito voltado para grandes contas, grandes clientes, com um pensamento muito mais nacional, enquanto a gente tem um executivo em Santa Maria, né, atendendo o público local no Rio Grande do Sul com uma outra cabeça. E agora, isso foi maravilhoso, porque agora a gente estava discutindo a próxima convenção comercial, e eu trouxe exatamente essa. Eu falei, gente, isso aqui, e aí a gente está falando de dinâmica, né, de gente performance, isso não é pra gente. Eu já fiz essa dinâmica, você já fez, enfim, falando ali com os heads, né, com a liderança da empresa. Eu falei, mas isso não é pra gente. Não vamos pensar com a nossa cabeça. Exatamente. Esquece. E essa é a base da comunicação, assim, com quem você está comunicando. É algo que eu percebo, principalmente, eu trabalho muito com branding. Então, a gente percebe que o próprio cliente, ele é muito daquilo que eu gosto ou que eu não gosto. Não, pera, gente, qual que é o objetivo? Tu é o teu próprio público-alvo? Se for, amém. Se não for, a gente não tem que pensar com o teu olhar, com o que tu acha bonito, confortável ou não. Tem que pensar o que o teu cliente vai se sentir pertencente. Né? Então, isso é desde a propaganda, uma logo, a comunicação, isso a tudo. Comunica com aquilo que você falava da mulher objeto. Naquela época, a gente falava de uma sociedade muito mais machista do que é hoje, né? Então... Comunicava. E hoje o público já olha aquilo de uma forma muito mais crítica. E a comunicação vem acompanhando isso. Né? E como é que vocês têm trabalhado a pauta ESG na comunicação? De que maneira? Você deu aqui uma palhinha, né? Que na ALUS você já tem ali uma governança muito bem desenhada, mas vocês têm comitê de diversidade? Tem. Bacana. A gente tem comitê. A ALUS é uma empresa muito bem estruturada nesse sentido, né? A área de gente performance, enfim. E aí o comitê passa, assim, a nossa diretora, a nossa CFO é uma mulher, a nossa diretora de gente performance é uma mulher, a nossa diretora jurídica é uma mulher. Então, do lado do CEO, nossa, tem três mulheres fortes, empoderadas, em áreas críticas, né? Então, a gente tem isso muito forte ali na ALUS e comitês específicos para cada uma das áreas. Então, tanto na área, né, ali da equidade, quanto na área, né, de sustentabilidade. Então, na ALUS isso já é uma empresa de capital aberto. Né? Então ali você tem ali uns defaults, né? Assim, uns critérios que você precisa entregar. Isso. Mas no caso da Terra, por exemplo, você tem uma consultoria, né? Os clientes te pedem isso? Na minha área não tanto, mas a maioria das minhas clientes são mulheres. Então, a gente acaba já fazendo esse equilíbrio e empatia, tudo já dentro disso, mas não existe uma controladoria específica por ser uma agência menor. Então, é diferente. Mas algo que eu percebo na prática é que até mesmo, né, é super importante essa questão da governança ser mais feminina, ter essa questão mais da igualdade. Mas a iniciativa precisa vir muito também da própria publicidade, do marketing, da propaganda. Porque se a gente for parar para pensar, 88%, se não me engano, das participações em propaganda são femininas. Mas ainda desses 88%, 30% são mulheres que são esposas de alguém. 25% são netas e filhas de alguém. Então, assim, só a questão de performance, né, de mulheres nos esportes, engenharia, matemática e outros cargos são 2,5%, se eu não me engano. Então, não chega nem a 7% a questão de mulheres realmente em cargos de destaque. Então, é 2,6%, pelo que eu lembro da pesquisa, interessantíssimo, em cargos de mulheres que são CEOs de empresas. Então, assim, se a própria propaganda já não valoriza isso, acaba que existe, né, essa questão da governança estar diferenciando dentro das empresas, mas na prática, o quanto a mulher se enxerga nesse papel. Então, acho que isso também já é um ponto muito mais a fundo, né, de causa para ser mudado um mindset mesmo social. Porque eu vejo, eu tenho uma consultoria e eu vejo algumas empresas, né? As grandes não, as grandes têm que, você tem as certificações, né? Você precisa entregar. Mas empresas pequenas e médias, elas querem ser ESG, né? E aí sobrou uma verba. E aí, mas peraí, você quer ser ESG, a sua área quer ser ESG ou a sua empresa quer ser ESG, né? Porque aí sobra um pedaço
unimos aqui um orçamento do que sobrou, a gente vai patrocinar um evento que tem essa pauta, e na verdade é melhor não fazer, né? Exatamente, porque você não vai sustentar, isso não é um desejo da empresa, e se não for um desejo do CEO, não vai acontecer. Você né? precisa da educação da empresa, né? Não vai acontecer. Quais são, né, aquilo que vem da cultura, qual é o seu propósito, e aí... É um desenho, é uma lógica, pilares, né? Exatamente, É uma lógica para a empresa. Dali, sabe? Então, essa coisa do modismo, né, que agora todo mundo tem que praticar, tem que ser ESG e tal. Fazer só por fazer, eu acho que não é genuíno. Tem que ser algo já feito na prática e genuíno, sabe? É que eu tenho visto um pouco isso. Sabe? E agora, depois de era Trump, né, vamos ver o que vai acontecer, porque as empresas americanas têm um prazo para desmontar, né, as suas áreas de diversidade. Então, como é que isso... Eu acho que o Brasil vai continuar. As empresas... Eu não vejo assim um desmonte completo, não. A minha... eu acho que não tem volta. A consciência é uma coisa que não volta atrás, né? Vejo é um caminho sem volta. volta. Eu vejo isso de uma forma... Eu sou muito pragmática, né? Então, eu vejo isso de uma forma muito assim... Eu acho que tudo que você acelera muito... você se perde também, né? Eu brinco que tudo que é xiita não vale. E eu acho que os Estados Unidos, como, né, é um país de vanguarda, ele está sempre ali ditando algumas premissas para o mundo, eles aceleraram muito nessa agenda, aceleraram muito numa agenda woke. E que agora, de fato, você precisa calibrar aquilo lá. Vamos balançar a árvore, alguns frutos vão cair e os maduros... Eu acredito porque eu acredito que, cara, é um caminho sem volta, e não acredito de verdade que o Trump vá desempoderar, se existe essa palavra, acho que não existe, mas enfim, o que de fato é sólido ali, porque ele precisa, né, dessa base com ele também, né? Ele precisa quebrar ali a metade que tem uma resistência a ele por achar que, né, por acreditar que é uma extrema direita ali, né? Então, eu realmente acho que vai ser um balançar de frutos ali, e que alguns frutos que já estão mais maduros vão cair, sabe? E no Brasil, como sempre, eu acredito que a gente tem que amadurecer muito aí. Né? Eu tenho a sorte de estar numa empresa, né, que é muito sólida ali, né, nos seus valores, na sua cultura, mas eu acredito que quando a gente fala do middle market ali e tal, ainda tem um amadurecimento a ser percorrido bem grande. E acredito realmente que a gente tem que continuar buscando, sabe, essa sororidade, esse apoio entre as mulheres, porque cada vez mais a gente está vendo mulheres em posições de liderança, né? E essas mulheres têm que puxar outras mulheres. E existe essa expectativa de longeva, né? Para as mulheres, também para os homens, né? Que a gente não vai se esgotar, né? Antigamente era assim, aposentou, vou viver a vida, me aposentei. Agora eu não me vejo aposentada, eu não me vejo, tenho tantas... Eu penso que no mestrado, eu quero fazer aquilo, eu não me vejo aposentada. Também não. Isso é uma... Eu me vejo com mais tempo, eu me vejo no futuro com mais autonomia do meu tempo. Sim, sim. Né? Hoje eu sou uma executiva, então eu me vejo no futuro com mais autonomia do meu tempo. Então, realizei um projeto aqui, posso dizer não para um outro projeto. Para outro projeto e tal, né? A vida executiva, ela é uma vida um pouco mais regrada ali, né? O seu time sheet é pago por alguém, né? Que te contrata os 30 dias do teu tempo, né? Então, ela é uma vida mais regrada. Então, eu vejo isso num futuro ali. A gente está com o tempo ali cravado, terminando. Quero ouvir de você se você também se vê dessa maneira, né? Essa mulher que quero ser professora, e, enfim, estou cheia de planos aí pela frente. Claro. Né? Eu penso que isso até rejuvenesce. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de liberdade. Então, para mim, eu sempre... Minha cidade é de 600 mil habitantes, eu sou de Joinville. Então, eu sempre quis sair de Joinville e conhecer o mundo.
morei em Curitiba há 5 anos, agora estou aqui no Rio também. Hoje eu me percebo não presa mais a uma cidade. Amo o Rio de Janeiro, neste momento não me imagino morando em outro lugar, mas não me importaria de ir para qualquer outro lugar do mundo, isso é algo que eu gosto bastante. Então, eu sempre fiz hipismo, competi também nessa área, gosto muito de viajar, faço trabalho voluntário, então faço parte de uma ONG de gatinhos ali na Flagata. Ah, que legal. Então eu gosto muito dessa área de cuidar dos outros, das pessoas, dos animais, mas também de fazer parte de projetos. Então eu gosto muito disso, eu acredito que cada lugar que a gente vai, cada grupo de pessoas diferentes que a gente se conecta, né? A gente tem novas experiências e desenvolve novos gostos, aptidões. Então isso eu acho muito bacana, acho que parar não tem como. Essa é a mulher contemporânea, eu acho, né? Ela não se vê mais nesse lugar. Meninas, eu adorei, só que já fizeram ali um sinalzinho que a gente não tem mais tempo. Quero agradecer que vocês vieram dessa contribuição, né, dessa mulher contemporânea, dessa mulher atuante, né, e que tem aí suas questões e muito corajosa. Eu acho que a gente hoje tem essa questão de falar da nossa vulnerabilidade, né, ser sincera, né, colocar o que a gente está sentindo no nosso trabalho, né. Espero que a gente possa se reencontrar de alguma maneira, foi ótimo. E muito obrigada. Obrigada. Tá? Eu agradeço pelo convite. Obrigada, BMN, por essa oportunidade de falar aqui, dessa troca tão bacana. O mês das mulheres, a gente tem que fazer alguma homenagem, né? Foi ótimo. Obrigada. Eu agradeço a você que esteve aqui com a gente e aguarde novidades. Tem mais Mulheres da Comunicação em breve. Obrigada.